Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como escolher a melhor universidade para o seu mestrado, para o seu doutorado ou até para a sua licenciatura. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como é o processo, como foi o processo para mim. Eu vou contar para vocês mais ou menos com base na minha experiência de como eu cheguei no ponto final, na conclusão de que aquela era a universidade certa para mim e que eu deveria aplicar para poder conseguir passar no mestrado fora do país, mas isso não é uma regra, pode ser dentro do país também, mas como que a gente faz para acertar a universidade, para escolher a melhor universidade e o melhor curso pra gente fazer a nossa pós-graduação ou até mesmo a nossa faculdade. Eu espero muito que esse vídeo ajude vocês a tirar essa dúvida, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida de como fazer, por onde começar e fica meio perdido, até porque eu fiquei bem perdida, mas eu fui criando mais ou menos ali uma cronologia das coisas e fui fazendo umas listinhas e tudo mais, então eu espero muito que vocês consigam também ultrapassar essa fase que pode ser bem complicada, né, porque às vezes a gente não sabe por onde começar, mas calma que tudo tem um começo e tudo tem uma solução, então vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que ter, né, concluído aí a sua licenciatura, ou pelo menos concluído o ensino médio. Mas o que eu sempre digo é que planejar para fazer uma pós-graduação ou até para fazer a faculdade tem que ser algo pensado com muita antecedência. Antecedência, o que eu digo é, por exemplo, um ano antes de você começar a estudar de fato ou de você aplicar para aquele curso. Você tem que pensar com muita antecedência, porque são muitas coisas que envolvem esse processo para você começar um curso novo, começar uma nova fase na sua vida acadêmica. Você tem que ter na sua mente qual é o seu curso dos sonhos, qual é a sua especialização dos sonhos. Pode até ser que não seja aquele curso dos sonhos ou aquela especialização, mas que seja mais ou menos aquela sua área de interesse. Então você que está na faculdade, você tem várias matérias, você já consegue ter mais ou menos ali uma noção do que você gosta e do que você não gosta, qual área você acha que você se dá melhor, que você já reparou nos estágios assim, que você tem mais aquela aptidão. O primeiro passo de todos é você saber qual vai ser a sua área de especialização. Depois que você conseguiu descobrir para que você veio nesse mundo, qual é a melhor área na sua profissão que você acha que você conseguiria fazer uma pós-graduação para dar aquela alavancada, aí você consegue dar continuidade para poder encontrar a melhor universidade que traga o curso dentro daquela especialização que você escolheu. Depois que você já sabe qual que vai ser a sua linha de investigação, eu vou falar aqui mais direcionado para as pós-graduações, mestrado, doutorado, mas você que está entrando na faculdade também pode usar essas dicas porque dá muito jeito também. Mas depois que você escolheu aí a sua área de especialização, qual é a sua linha de pesquisa que você quer seguir, você tem que começar a ir atrás de universidades. Você tem que saber, você quer estudar no Brasil, você quer estudar fora do Brasil, você quer estudar em outro estado, você quer estudar em outra cidade, você quer fazer faculdade pública ou você acha que você consegue fazer uma faculdade particular. Todas essas coisinhas são pontos que você deve ir pontuando na sua lista de prioridades para poder ver se as coisas vão se encaixar. Uma ótima dica é você buscar no Google pela localização. Por exemplo, no estado de São Paulo, quais são as universidades que oferecem os melhores cursos na área de educação? Eu vou falar de educação porque é a minha área, né? Mas, por exemplo, quais são as melhores universidades que oferecem cursos na área da educação com especialização em geografia, por exemplo? Aí você vai lá no Google, pesquisa pela localização e vai afunilando a sua pesquisa. Você vai colocar lá, você já escolheu o local que você quer fazer, você já sabe qual é a sua área de especialização, então agora você precisa encontrar a universidade. Então você vai lá colocar no Google quais são as melhores universidades no estado de São Paulo com as áreas de especializações em tal área. Daí você vai lá e vai aparecer muitas universidades, muitas faculdades. Quando eu comecei a pesquisar, eu não sabia muito bem o lugar que eu queria, então eu fui aparecendo várias coisas. O que eu indico é você pegar e fazer uma listinha, pode ser no Word mesmo, às vezes você tá pesquisando pelo computador ou nas notas do telefone, e fazer lá um arquivinho, assim, uma lista com o nome das universidades que você mais gostou, que você mais se identificou. Por exemplo, para quem tá no processo de querer estudar fora, você pode pegar, por exemplo, em Londres. Quais são as melhores universidades na Inglaterra, na
verdade, quais são as melhores universidades na Inglaterra com áreas de especialização em educação especial. Então você vai pegar lá e vai aparecer vários nomes de várias universidades na Inglaterra, de várias cidades diferentes, e você vai começar a funilar esse passo. Então coloca lá na sua lista, você pode pegar aqueles rankings que aparecem no Google, coloca lá rankings de melhores universidades em Londres, ou rankings de melhores universidades na Inglaterra no geral. Então você vai pegar e vai ver lá o nome das universidades. Às vezes você já até conhece alguma delas, já até ouviu falar, ou às vezes se você acha que tá sonhando muito alto de Londres, coloca lá um outro estado do seu país mesmo, mas vai aparecer vários nomes, e às vezes a gente já conhece algum deles, já ouviu falar. Então você vai ranquear lá quais são as melhores universidades que você acha que você se encaixa para aquilo. Às vezes a gente vai na ilusão de querer estudar na melhor universidade, mais topada do mundo, mas geralmente essas universidades são bem difíceis de entrar. Se você quiser ser um pouquinho mais pé no chão, tem muitas universidades que também são ótimas, excelentes, mas que nem sempre vão estar lá nas topadas e muito famosas, mas que também não vão deixar nada a desejar. Depois que você já encontrou a sua área de especialização, já encontrou a localização que você quer mais ou menos ali, e já fez uma busca geralzona das principais universidades, você vai começar a comparar os valores daquelas universidades. Até porque a gente não tem certeza de nada, você ainda não sabe se você vai conseguir uma bolsa de estudos, ou se você vai ter dinheiro suficiente, você tá planejando isso com muita antecedência. Então você vai lá e vai começar a comparar os valores dos cursos. Quando eu tava na minha pesquisa das melhores universidades, ou das que fossem melhor pra mim, que se encaixassem no meu bolso, eu entrava sempre no edital do meu curso. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria fazer uma especialização na área da educação, no estudo da criança, então poderia ser parte social, poderia ser a parte da gestão escolar, e eu resolvi que eu queria fazer na educação especial. Então eu fui afunilando a minha pesquisa, eu sabia que eu queria fazer a minha universidade aqui em Portugal, então eu coloquei lá no Google melhores universidades de educação em Portugal e foi aparecendo pra mim. A minha número 1 era a Universidade do Porto e a minha número 2 era a Universidade do Minho, que é a que eu estou hoje em dia. Então eu fui lá nas duas universidades e procurei o edital do curso de educação especial e do curso de educação especial, e eu vi qual que era o mais barato, porque a gente tem que ir pelo mais barato, né? Até porque a gente é estudante e tá começando a nossa vida acadêmica e profissional. Depois que você comparou os valores, você tem que escolher, eu indico você escolher pelo menos 3 universidades que vão ser o seu top 3, que tem grandes chances para você aplicar naquelas universidades e tentar passar e tentar uma vaga naqueles cursos. Então, depois de todo esse processo, tenha pelo menos o top 3 de universidades que você acha que o seu perfil se encaixa com um deles. É muito importante não esquecer de que se o seu sonho for aplicar para uma universidade que fala uma língua estrangeira, de que fala uma língua diferente, como por exemplo inglês, você tem que estar salvaguardado, você tem que ter lá o seu planejamento financeiro de que você vai ter que traduzir todos os seus documentos, principalmente seu histórico da faculdade, da escola. Então, fique bem ciente de que você vai ter que traduzir todos esses documentos. E eu posso te dizer que tradução de documento não é algo barato e não é algo muito fácil, é meio burocrático assim, você encontrar pessoas que trabalham com isso. Se você quiser estudar em uma universidade estrangeira também, você vai ter que fazer uma prova de proficiência da língua. Então você vai fazer uma prova que, se eu não me engano, se chama TOEFL e IELTS. Depende se for uma universidade americana ou uma universidade inglesa ou alguma outra lá. Mas você vai ter que fazer uma prova de proficiência da língua falada, escrita e ouvida. Writing, listening and speaking. Mas você vai ter que fazer essa prova, esse exame, pra universidade poder te aprovar pra estudar lá. Até porque se você quer estudar numa universidade fora, você tem que ser fluente naquela língua, porque você vai usar muitos termos técnicos e vai falar de muitas coisas que às vezes não tá no nosso dia a dia. Então, se esse é o seu sonho, estude bastante a língua daquele país, o inglês, o francês, seja o que for, porque você vai precisar disso, vai ser crucial para você ser aceito ou não. Como eu disse, depois que você escolher o curso, é importantíssimo que você leia o edital dos cursos. Eu sei que às vezes os sites não são tão intuitivos, que você tem que procurar lá e caçar, e que é muito difícil, mas quando você encontrar o edital daquele curso que você quer, você tem que ler ele bonitinho, leia tudo, todos os passo a passos, pegue e faça isso com o tempo, porque é lá que você vai encontrar valor,
anterior. É lá que você vai encontrar datas, a data de aplicação, aquele tempinho que você vai ter de juntar todos os documentos. Então leia os editais porque eles são a nossa base, são por eles que a gente vai se guiar e vai saber mais ou menos se planejar para chegar naquela data específica e já ter tudo em mãos. Como eu fiz também, depois de você ter lido o edital, você já vai saber quais são os documentos que você precisa para sua aplicação na universidade, para sua inscrição, né? Então já tenha tudo esquematizado, tudo guardado, já separa tudo que eles pedem lá de documento, para quando chegar na data da inscrição, você já ter tudo e já fazer a sua inscrição bonitinho. Também já tenha o dinheiro da inscrição separado, que a gente tem que pagar para se inscrever na universidade. Como eu disse, é bom você ter pelo menos... Vamos colocar 2 aqui, porque eu me inscrevi em 2 universidades. Você tem que ter o seu planejamento financeiro de inscrição para 2 universidades. Então, você vai ter que pagar para aplicar em 2 universidades, pelo menos. Então, planejamento nunca é demais. Se você tá no Brasil mesmo, se você quer aplicar para uma universidade dentro do seu país, ou até uma universidade federal, pública, também a dica que eu dou entre na universidade, lá no site daquela universidade que você quer, entra lá no seu curso e leia o edital da universidade, como é que funciona e tudo, principalmente quando são faculdades públicas, eles têm as datas específicas de defesa, do pré-projeto, porque eu sei que muitas universidades, para você poder entrar na universidade, você tem que fazer uma defesa para a banca lá antes, ou você vai ter que fazer uma prova, como se fosse um vestibular para poder passar naquele mestrado. Então esteja atento a todas essas coisinhas, esses detalhes, que é o que vai fazer com que você consiga seguir todo esse passo a passo e escolher a melhor universidade para você e passar naquela melhor universidade que combina com o seu perfil. A gente sabe que não é um processo fácil, que às vezes pode ser detalhado, longo, demorado, mas para você escolher a melhor universidade que se encaixe com o seu perfil e com aquilo que você quer e você sonha para sua vida, tem que ser algo demorado, tem que ser algo detalhado, algo que você vai dedicar um tempo ali para poder fazer a escolha certa e depois não se arrepender. Bom, eu acho que eu falei tudo para vocês aqui, como que funciona para você encontrar aquela universidade dos sonhos, para você fazer aquele curso dos seus sonhos. Espero muito que essas dicas tenham te ajudado, porque foi mais ou menos o que eu fiz. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas depois que você vai ali se encontrando e vai sabendo ali quais são os seus objetivos, as coisas vão fluindo e você vai vendo aquilo que melhor se encaixa com a sua realidade. Se você gostou dessas dicas, não esquece de clicar no gostei, de comentar aqui pra mim qual foi a sua dica, como que você fez para entrar num mestrado, doutorado no Brasil, fora do Brasil, como que você fez para encontrar a sua universidade dos sonhos, ou me diz aí se você tem esse sonho ou não de prestar para uma pós-graduação, que eu vou ficar muito feliz de saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado e eu te espero no próximo. Um beijo e um queijo e tchau!